ressaltar a intenção do movimento Ética e Democracia em promover um evento desta natureza. Nossa tese principal é que o Congresso Nacional é talvez a principal instituição da democracia. Ao contrário do que se bate muito, porque também é um âmbito de corrupção, um âmbito de direitos privados e negociáveis, é ali que está a representação da população brasileira, do eleitorado brasileiro. Então, a instituição que melhor expressa a democracia são mais de 600 pessoas eleitas pela população e que, de fato, tomam as decisões mais importantes. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, qualquer decisão de peso sobre o futuro do Brasil tem que passar pelo Congresso Nacional e é bom que assim seja, que a gente não tenha aventuras autoritárias como alguns andaram defendendo por aí. Nesse sentido, é o Congresso que a gente precisa observar e é para o Congresso que a gente tem que se mobilizar na perspectiva de ter nas eleições próximas de outubro o melhor desempenho, a melhor qualidade que seja possível alcançar. Não temos ilusões de que vai ter um Congresso de alta qualidade, mas é neste momento que a gente define o futuro do país e define quem é de fato que vai representar o Brasil. É senso comum que o Brasil vive uma crise grave, uma crise sistêmica, não é? Uma crise que atinge todas as instituições, além da economia, além da deterioração social. E esta crise só deve ser equacionada politicamente. E o espaço democrático de definições em relação ao futuro do Brasil, definições em relação ao enfrentamento dessa crise, é o Congresso Nacional, em grande parte, principalmente aí onde se dá, felizmente, um espaço de negociação e de discussão e definição frente aos grandes desafios que a gente tem no futuro. A gente pode dizer que o Brasil, nessa crise sistêmica, é possível destacar alguns fatores críticos que devem ser enfrentados. O primeiro dele é a crise fiscal. O Estado está falido. A capacidade do Estado de fazer políticas, implementar ações e mudar a situação econômica, social e política é mínima, quase inexistente por conta da crise, principalmente fiscal. Qualquer candidato que diga que sua prioridade é melhorar a educação, saúde e segurança, e não tiver uma proposta para enfrentar a crise fiscal, está mentindo. Porque ainda vai ter instrumentos para fazer. Então, esse é o primeiro componente da crise sistêmica. O segundo é a crise política. É a crise política que tem a ver com governabilidade. O governo acabou, o governo não tem capacidade nenhuma de governar. E a crise de representatividade, porque a população brasileira não se sente identificada com aqueles que ela elegeu há 4 anos atrás. Então, essa crise de representatividade se resolve agora. Ou não se resolve, mas de qualquer forma o que a gente entende é que está todo mundo, não é exagero, mas as atenções estão voltadas para a eleição para presidente e ninguém está preocupado efetivamente quem vão ser os nossos representantes no Congresso, por onde devem passar as grandes decisões. Então, a eleição dos deputados e dos senadores é um momento de extrema relevância para o futuro do país. É o ponto de corte que vai definir o nosso futuro. Mais do que o presidente, porque, felizmente, a gente tendo uma Câmara de Deputados, um Senado com qualidade, com força representativa, independente de quem for o presidente, ele vai ajudar ou fiscalizar. Se o presidente eleito não for aquilo que a gente acha melhor, ter um Congresso para fiscalizar. E se for um presidente que tenha intenções de fato de mudar o país, ele precisa do Congresso. Então, esse é um momento importante que a gente está vivendo para enfrentar, primeiro, a crise de representatividade, a mais imediata, e isso passa pela eleição dos deputados e senadores. Por isso, a gente tem um papel muito importante para fazer essa escolha em outubro, pelo qual passa o enfrentamento das outras crises, inclusive a crise fiscal, que me chamou a atenção, é o nó gordo dessa mudança
da ação do Estado, é recuperar a capacidade do Estado. Porque eu dizia no Renova Democrática que o problema do Brasil é o Estado, mas a solução também é o Estado. A crise do Estado precisa ser, em primeiro lugar, resolvida. Mas sem representantes qualificados no Congresso, a gente não vai ter como lidar com esses componentes sistêmicos da crise nacional. A gente provavelmente vai ter que se submeter ao famoso presidencialismo de coalizão, que no fundo é um presidencialismo de malandragem, não é? Se a gente não tiver uma composição razoavelmente qualificada no Congresso. Por isso, o movimento de democracia está promovendo esse ciclo de debates. O primeiro deles ele está realizando hoje, mas a ideia é fazer outros ciclos, que nada mais adequado para discutir isso, que temos a presença de pessoas que já estiveram no Parlamento, ou que pretendem voltar ao Parlamento, ou pretendem ingressar no Parlamento. Então, por isso a gente está trazendo algumas pessoas, que algumas já tiveram experiência. Aliás, daqui do presidente Sol, o Felipe não teve ainda uma experiência de uma atuação direta. O que é o Congresso, como atua-se no Congresso, e o que é que cada um deles pensa no Congresso. Então, a gente está trazendo hoje 3 desses políticos. O Raul Henrique, que já foi deputado estadual, mais de uma legislatura, já foi deputado federal, já foi secretário de governo, já foi até chefe de gabinete. Né? Essa é uma brincadeira que ele estava contando aqui antes do evento. E, além do mais, é economista e uma atuação forte na área de educação. Petinho Gomes. É isso que está no outro estado. Mas que está aqui sem deixa isso. Deputado. Está aqui secado, pretende voltar a ter um exercício parlamentar no futuro. Petinho Gomes, que foi deputado estadual, agrônomo, lá, com pós-graduação nestas cidades, foi deputado estadual, imediatamente deputado federal. E o Felipe Auriá, que é cientista político, com mestrado em Harvard em gestão de políticas públicas, um dos líderes do movimento, acredito, e que está se postulando também a vir a ser um representante do eleitorado do Congresso Nacional, do Parlamento. Então, passo agora ao debate ouvindo os 3. Vamos começar pelo Felipe. Começar 15 minutos, Felipe, pode ser? Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia a todo mundo. Primeiro dizer que para mim é um prazer particular estar aqui, não só porque discutir política é uma coisa que, bem, dá para desconfiar já, né? Eu gosto particularmente, mas particularmente com esse grupo aqui. Entre ver Sérgio resumir aí que a gente precisa refundar o Estado brasileiro, o Zé Arlindo dizendo que o Brasil sempre teve aí num conflito entre a frustração com o status quo, mas o medo das mudanças mais agressivas, ou ainda com o Chico, que de vez em quando me dá o prazer de um bate-papo sobre o Brasil, e aí fazer essa conversa mais ampla sobre o Brasil, nesse momento que é um momento difícil para o país como um todo, é particularmente agradável. E principalmente dessa posição de onde eu estou agora, que é uma posição da qual eu nunca me imaginei, que é falando aqui como pré-candidato, como ser chamado de político, é uma coisa com a qual eu ainda estou me acostumando, mas que eu acho que é uma coisa que o Brasil está se acostumando depois de uma certa ressaca de alguns anos, de se afastar cada vez mais da política e agora entender meio que a política do avestruz não dá mais certo, virar a cara para não ver, não resolve o problema. Eu acho que como país a gente começa a olhar e encarar a política mais seriamente. Me apresentando muito rapidamente minha trajetória, é uma de alguém que não se preparou para ser político. Eu me preparei para pensar governo. Eu acho que Sérgio colocou isso bem. A solução e o problema no Brasil hoje passam pelo Estado. Seja pela falta dele, onde ele tem que estar, que vai
do mínimo de ordem, de segurança jurídica, até o mínimo de prestação de serviços que a gente sabe que não existe. Ou seja, pelo excesso dele, onde a gente sabe que sobram privilégios, regulações, sobra burocracia e administração. E eu, nessa minha trajetória, me dediquei a tentar entender um pouco desse bicho, dessa máquina que é o Estado brasileiro por dentro. Tendo estudado ciência política na UFPE, fazendo mestrado em políticas públicas em Harvard, passando por vários níveis de governo, trabalhei com projetos a nível municipal, do interior à capital, a nível do Estado, dos dois lados, do Executivo e do Legislativo, do Governo Federal, da Presidência da República. Até há pouco tempo atrás, como diretor da Fundagem, onde eu fundei lá o projeto da Escola de Inovação em Políticas Públicas, depois de deixar a FGV lá no Rio, onde eu era professor de Política Pública. E até em organismos internacionais, mas no Brasil, me parece que esse foco exclusivo no técnico, na solução, que era a minha grande aposta, minha grande esperança, se mostrou frustrado. Porque o passo que falta, e aí você olha, qualquer problema aí da Previdência, a reforma tributária, não faltam consensos e não falta um caminho, não é a receita técnica que está faltando. O que está faltando no Brasil é justamente a gente conseguir ter uma política minimamente funcional que caminhe nisso. Eu acho que não vai faltar consenso aqui em relação a isso. E é um pouco dessa política que me trouxe construir essa política, não só aqui como candidato, mas como fundador do Acredito, que é um movimento que começou um ano atrás com 5 amigos e hoje já tem mais de 2.000 voluntários no Brasil inteiro, está em 15 estados e vai apresentar mais de 30 candidatos, pessoas que pensaram em estado, que se prepararam, que nunca também se imaginaram na política, mas que nessa ressaca estão vindo para ocupar cargos apenas no Legislativo. E aí, só reforçando um pouco do que o Sérgio disse, que eu acho que é o debate que o Brasil não fez, que é da âncora democrática que a gente tem no país, que é o Congresso Nacional. Que hoje, com o Congresso, e seguindo a máxima aí de Ulisses Guimarães no próximo Congresso, a gente pode desconfiar que pode ter o presidente que for, vai ser difícil seguir, vai ser difícil fazer as mudanças que a gente sabe que precisa. Então, a aposta tem que ser no Congresso. E aí, me pediram aqui, disseram, olha, você tem 15, 20 minutinhos ali para pensar as suas ideias. E eu vou dizer para vocês, 15 minutos é um tempo muito cruel, porque é tempo demais para não falar nada, mas é tempo de menos para entrar em alguma questão a fundo. E aí, a gente está montando agora, com muita gente, a muitas mãos, um projeto de candidatura pelo qual eu sou totalmente apaixonado e dividido em 4 grandes eixos. Então, a gente está construindo toda uma agenda de fato colocar a educação como uma grande plataforma de igualdade de oportunidades no Brasil. Então, desenhando propostas que vão inverter esse balanço de onde a gente tem hoje, que é um balanço cruel, onde para cada R$1 gasto no ensino básico, a gente tem R$3 gasto no ensino superior, que é um ciclo onde a conta não fecha. E a gente faz usar a educação como um nivelador de igualdade de oportunidade. A gente está montando propostas de segurança, mas segurança não só como assunto de polícia, mas segurança como garantia de direitos. E que envolve desde a gente rediscutir um pacto federativo que não existe na área de segurança, de uma forma minimamente funcional, até a gente rever o próprio judiciário como essa cadeia completa e a gente repensar a segurança no Brasil. A gente está montando a parte que me é mais cara, como alguém que pensou muito Estado, que é a gente pensar um Estado para servir no Brasil, que é a gente fazer todas as reformas que são reformas básicas de privilégios que ninguém aguenta nem mais pedir, e aí coisas revolucionárias como o teto do funcionalismo público ser um teto de verdade. E ainda a gente começar a discutir, de fato, um desenho minimamente mais funcional, que são as reformas menos glamourosas do Estado brasileiro, que ninguém está falando. Então, ontem a gente estava discutindo uma delas, que tem uma agenda muito grande, mas o que eu acho que é particularmente simbólica, que é a gente tem no nosso afã de centralismo de governo federal, um governo federal composto de pessoas que muitas vezes nem conhecem o Brasil. E aí, falar de, por exemplo, carreiras transfederativas, que para chegar no governo federal você teria que passar por municípios e estados, para a gente começar a ter um governo federal que conhece a ponta do Brasil, é um debate um pouco glamouroso que ninguém está fazendo, e é o tipo de coisa que a gente está montando, tentando chegar nessas propostas. E isso numa última frente, que a gente também está super entusiasmado e montando, que é repensar desenvolvimento econômico. E é super legal ter Renato aqui, porque
como é que a gente pensa o desenvolvimento econômico de baixo para cima. E aí, colocando de fato propostas minimamente razoáveis, como eu estava lendo, há 2 semanas atrás o TCU soltou uma fiscalização, um estudo onde 85% das renúncias desse ano não tem nem prazo de validade. E 44% não estipulam sequer um mecanismo de controle. Então são esses absurdos econômicos que a gente vai fazendo e vai tocando. E aí a gente está construindo essa agenda, uma agenda que toca em várias áreas, um negócio super legal. E aí eu estava pensando que, pô, eu vou entrar a fundo, começar a contar sobre isso. Mas eu acho que eu sairia frustrado aqui, vocês também. Porque a gente sabe que no Brasil, hoje, não é a pauta da vez. Aí eu pensei, pô, mas se eu não vou entrar nas propostas aqui, eu sei, um grupo super técnico que vai querer ouvir o que é que a gente está pensando. Pensando para o Congresso, pensando como visão do Brasil, sobre o que é que eu falo. E aí, como professor de política pública, eu tenho 2 mantras lá para os alunos, que eu sempre repito. E o primeiro deles é sempre dizer para eles que, olha, você pode pegar qualquer problema de política pública, que você vai achar algum fanático por alguma solução. Pega qualquer problema, vai ter alguém que tem algum benchmark, é coisa que funcionou nos Estados Unidos ou na Austrália, ou esse é o melhor modelo. E a paixão por soluções, ela existe e é dada. E a primeira coisa que me bate muito é a clareza do problema para resolver, antes da gente começar a correr atrás de solução. Ter o diagnóstico do problema certo, para depois a gente começar a também ter a parcimônia e a tranquilidade de entender que grandes reformas, grandes mudanças são processos de aprendizado. Não tem tiro certeiro, não tem bala de prata. A gente tem que começar a fazer essas grandes reformas no Brasil como um processo de mudança gradual, entendendo que vão ter erros e vão ter acertos e a gente vai caminhar nisso. E aí eu achei que para começar o debate, começar a provocação, valia a gente começar concordando no problema, para depois a gente fazer o resto do bate-papo aqui, focado na solução. E o problema, a minha proposição dele, são essas 3 crises que a gente tem. Uma crise de representatividade, que vai inclusive muito além, Sérgio, só da frustração geral com o Congresso, mas em números é um Congresso que tem uma política que tem menos de 10% de mulheres. É um Congresso que em termos de raça também está extremamente pouco representado. É um Congresso que tem metade dos parlamentares com patrimônio declarado acima de 1 milhão. Então a gente sabe o perfil, e falando aqui, sendo mais um de 3 homens brancos, muito no perfil que se reforça e que a gente tem que abrir em termos de representatividade democrática de um Congresso diferente, com a cara do Brasil, como ele de fato é. É a gente começar a fazer reformas de corrupção, que no Congresso, enfim, são mais de 200 dos parlamentares investigados, só da Lava Jato são mais de 50, a gente sabe os números, é 1 bilhão Odebrecht. Então, ou seja, é a gente tomar essas medidas e é a gente começar a redesenhar incentivos. Então, assim, vivendo agora o que eu achava que eu conhecia como cientista político no dia a dia, a gente vê que não é que o sistema está falando. Ele está funcionando muito bem, mas numa perpetuação dos grupos que estão lá. Então, ou seja, você tem um fechamento absurdo. Você tenta fazer pré-campanha, é mais perigoso a gente fazer isso aqui sem quadrado de campanha antecipada, que falou a palavra proposta, do que fazer feito Bolsonaro, que bota outdoor com a sua cara na cidade inteira. Então é um sistema feito para não provocar esse tipo de conversa, esse tipo de debate. O fundo partidário, o fundo eleitoral agora, que coloca mais de 3 bilhões na mão dos partidos, sem o equivalente contrapartida de maior transparência partidária, de clareza na sucessão dos líderes. Ou seja, então, junto com a cláusula de barreira, são reformas importantes que a gente tem que fazer, mas que não vem com a contrapartida. Então a gente tem partidos que têm dono no Brasil, que agora vão caminhando para ter, além do dono, um fundo de 3 bilhões que tem critérios mínimos de distribuição, não tem critérios minimamente objetivos para a gente começar a redesenhar um sistema mais inclusivo. Então, esse é o ponto de partida. Eu acho que a gente concordando nesse problema, e sério, você me corrige se eu estiver no tempo aí. Passou. Passou já? Não, está exatamente nos 15 minutos. Você então só procurar concluir. Eu esqueci só de dizer que a gente vai dar esses 15 minutos, depois uma rodada, e eles voltam a falar. Então não temos espaço para se completar alguma coisa. Então, fechando, e enfim, é fácil, né? Como professor você se empolga e vai. A gente concordando nesse problema, eu acho que antes da gente falar de qualquer uma dessas 4 mudanças, essas 4 áreas que a gente está desenhando de proposta, a gente tem uma grande reforma moralizante, que é voltar a fazer o Congresso, voltar a fazer
a política ter o mínimo de credibilidade para começar a construir ela. Então, são as reformas da gente ter a Forma para vocês deixarem o raciocínio. Bom, primeiro, bom dia. Eu queria inicialmente agradecer a Sérgio e a todos que fazem parte do movimento pelo convite, cumprimentar Felipe e Raul. Satisfação enorme estar aqui ao lado de vocês, refletindo o Estado brasileiro, a política brasileira. Eu, obviamente, como qualquer um de nós aqui, ainda, mesmo tensionado por esse ambiente político, acreditamos que a solução dos nossos problemas está pela política. O que a gente viu algumas semanas atrás, de uma sociedade confusa, sem rumo, e uma parte dela pedindo intervenção militar, nada mais é do que a descrença de todo esse sistema que a gente está vivendo. Se não está falido, está esgotado. O sistema político brasileiro está esgotado, está no seu limite, e obviamente ele precisa tomar providências para enfrentar essas questões que são urgentes. Nós vivemos um momento de uma crise de representatividade, como foi dito aqui por Sérgio e por Felipe, e ao mesmo tempo nós vivemos um momento de muita desesperança da sociedade que não crê nas instituições. As instituições brasileiras, no que pese estarem funcionando, elas são as instituições que estão desacreditadas. O parlamento, mas não só o parlamento, o judiciário, o executivo brasileiro, porque não consegue dar a resposta rápida e imediata para a necessidade da população. Isso tudo permeado por uma crise econômica profunda, uma crise que vem sendo gestada de 2011, que se agrava em 2015, 2016, e que agora, no que pese pequenos movimentos de recuperação macroeconômico, a crise perdura. E a população sente, a população de baixa renda, sobretudo, não sente o emprego chegar, a sua renda não aumenta, e, obviamente, ela está espremida pela falta de uma saúde de qualidade, falta de segurança, infraestrutura precária. Então, isso é o contexto que faz com que a população sinta-se sem defesa, sem representatividade nesse momento, que é muito grave. Então, a primeira questão é entender esse contexto e, sobretudo, porque nós temos também um governo extremamente fragilizado, que tem uma agenda de reformas que é correta, mas que não consegue ter a força necessária junto à sociedade. O parlamento se move também com a pressão da sociedade. O governo Michel Temer tomou como estratégia principal fazer interlocução com o Congresso, que é parte desse sistema político, mas esqueceu de buscar uma interlocução mais direta com a sociedade, de se comunicar com a sociedade para convencê-la da importância de certas reformas, sobretudo a reforma da Previdência, que esbarrou exatamente na falta de comunicação, na falta de confiança, na falta, na cabeça do povo brasileiro, de legitimação do atual governo para tocar certas reformas. Avançou em algumas, mas nessa não conseguiu avançar. Nós temos outro grave problema, que é um diagnóstico que é preciso também ter claro. O Brasil é refém de corporações. O Brasil é refém de corporações. O Estado brasileiro é dominado por corporações que não querem mudar o status quo, que não querem mudar esta realidade que produz muita injustiça. Então essa é outra questão que precisa ter claro como desafio futuro. Ao lado disso, obviamente, você tem, me parece, essa questão fiscal, que é a mais grave que o Brasil vivencia, e que, se não for enfrentada, nada do que a gente sonha ou deseja para a educação, para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, será resolvido. Vamos ter um déficit esse ano de 150 bilhões de reais. A projeção da atual equipe econômica é só conseguir superar isso em 2025, por aí. É o cálculo que eles fazem de maneira otimista. Então, é preciso que a gente tenha clareza de que, sem enfrentar o déficit fiscal do Brasil, os nossos sonhos, os nossos desejos para a nossa sociedade não serão equacionados. Então, esse é o primeiro desafio. Aí eu faço aqui coro com o que foi dito por Sérgio. Se não tiver candidaturas comprometidas com o enfrentamento do déficit fiscal, todo o restante
vai virar só sonho, só desejo, só expectativa. Então, a primeira pauta que nós temos que enfrentar no debate político é uma pauta difícil, árida, pouco compreendida pela população, é essa questão do déficit fiscal. Sem isso, a gente não consegue avançar. Sem isso, a gente não consegue devolver o Estado brasileiro à sociedade, porque vai ficar instituindo no Brasil, que é um ciclo que coloca o Brasil como refém das grandes corporações públicas e privadas. E aí eu quero dizer, até da minha satisfação de como deputado federal, ter ajudado a romper um pedacinho dessa, digamos, desse processo que fez o Estado brasileiro tornar-se refém, que é o enfrentamento do que a gente chamou, em algum momento, da Bolsa Empresária. Eu fui responsável pela relatoria da TLP, que é a nova taxa de juros BNDES, que no período de funcionamento da TJLP, deu mais de 500 bilhões de reais de subsídios para grandes empresas que levaram recurso público a juros baratos, tirando do povo brasileiro a possibilidade de ter recursos em outras áreas. Então, eu falo isso como exemplo de uma ação importante do Congresso Nacional, no que pese a desconfiança e a descrença, mas houve alguns passos que foram dados nesse sentido. Eu diria que essa questão foi, talvez, depois da reforma da Previdência, colocada pelo governo, a agenda econômica das mais importantes que foram produzidas. Então, eu quero exemplificar isso, porque ao lado dessa questão fiscal, eu posso dizer também que lá no Congresso Nacional a gente começou a produzir uma pequena mudança na política. Pequena mesmo, mas talvez seja uma luz no fim do túnel para que a gente possa começar a pensar num novo sistema político. É impossível governar com 35 partidos. O Brasil tem 35 partidos, 59 partidos pedindo para funcionar no Tribunal Superior Eleitoral. E certamente conseguiria, ou vão conseguir. E aí a gente produziu uma reforma política baseada na PEC 282, que eu fui relator na Comissão de Justiça, e eu acho que aquele embate inicial da Comissão de Justiça foi decisiva, porque se a gente não supera aquela resistência inicial que ali foi produzida, para ter a comissão de admissão, para poder fazer a discussão do relatório que iria ao plenário, ela foi fundamental para que a gente pudesse ter duas regras que são simples, mas que podem nos ajudar a filtrar o sistema político e aí pensar e sonhar um pouco com um sistema um pouco mais organizado, que foi a instituição da cláusula de desempenho, que esse ano já estará valendo, 1,5%, vai aumentar até 2030, 3%. Isso vai significar, provavelmente, o afunilamento da quantidade de partidos que nós temos no Brasil. 35 hoje, poderemos ter 10 partidos, 15 partidos amanhã, apenas com essa simples modificação. Eleição de 2020, acaba-se coligação das eleições proporcionais. Só partido estruturado, só partido mais organizado é que vai poder fazer, oferecer à sociedade candidaturas ao Parlamento Municipal e depois segue-se para o Parlamento Estadual e Federal. Essas duas medidas, elas não são a solução dos nossos problemas na política, mas elas são o caminho para que a gente possa começar a enfrentar o que foi dito aqui por Felipe e por Sérgio, que é a crise de representatividade. A população não confia na política, então só vai passar a confiar se ela sentir que há partido sólido, que há programa partidário, que há respeito às decisões partidárias e que há ideias que estão sendo produzidas e apresentadas à sociedade. Então, esse movimento da PEC 282 foi muito importante. Mas eu quero dizer, e aí já pensando no futuro, obviamente, se tiver a honra de continuar a representar a população pernambucana no Congresso Nacional, que é o enfrentamento de outra questão sistêmica, que é a forma de eleição dos nossos representantes. Hoje a gente elege deputado federal, estadual, vereador, pelo sistema proporcional. É uma eleição que nós estamos aqui hoje no Recife, amanhã temos que ir lá para Araripina, lá para o Sertão de São Francisco, lá para o Agreste pedir votos. Obviamente que a população, quando entende esse sistema, percebe que esse tipo de representação é insuficiente para ela. Porque a gente anda o estado inteiro. Imagine você ter que andar um estado feito Minas Gerais, com 800 municípios. Ter voto num estado daquele tamanho. Como é que você consegue representar a população numa regra como essa? Então eu estou assumindo, já assumi, a relatoria do projeto de lei do senador José Serra, que institui o voto distrital misto no Brasil. E é projeto de lei, não é PEC.
o que facilita a probabilidade de a gente conseguir em algum momento aprovar. Por que eu quero colocar esse tema aqui como relevante? Porque nós, se entendemos que é uma crise de representatividade, se é uma crise política que não cessa nunca, isso tem muito a ver com a fragilidade dos partidos. Eu não sei se Raul foi deputado federal no momento que você tinha menos partidos, mas eu me recordo que a época de Fernando Henrique, você tinha bancadas PSDB, Democratas, PT, PMDB, que eram bancadas que tinham 100 deputados. Eram bancadas que a facilidade de interlocução era muito maior. Hoje nós temos bancadas com 3 deputados, 2 deputados, todos com tempo de líder para ir para a tribuna, falar algum tipo de bobagem, algum tipo de abobrinha. Tem uma estrutura de funcionamento, é como uma bancada de 40, 50 deputados. E o governo tem que conversar com todo esse povo. O governo tem que conversar com todos esses líderes. Portanto, o sistema fica caótico, é impossível você garantir governabilidade numa situação como essa. Então, esse movimento da PEC 282 e essa discussão do voto distrital misto, eu acho que são essenciais para que a gente possa enfrentar essa questão da representatividade. A partir daí, a partir da representação mais sólida, a partir de programas partidários mais bem definidos, a gente vai, concomitantemente a isso, buscar enfrentar a questão da crise fiscal. Mas sem mudar esse sistema político esgotado que nós temos aí, é impossível você imaginar que a gente vai vivenciar novas crises. Eu vou além aí, é mais uma utopia do que uma expectativa. Eu ainda acredito na possibilidade de a gente instituir no Brasil um parlamentarismo. Porque nós vivemos hoje uma crise com Temer. Se essa crise fosse no parlamentarismo, já estaria debelada. O próprio Congresso seria dissolvido para se convocar uma nova eleição e você teria a solução da crise política, dando novamente, devolvendo com mais rapidez a confiança da população. Assim seria com o processo do impeachment de Dilma, que a gente também enfrentaria numa outra circunstância. Isso aí, eu repito, é uma utopia, acho que a gente está distante disso. Agora, do voto distrital misto, não. Acho que devemos discutir isso no Congresso Nacional. Não sei se esse ano ainda, está na Comissão de Justiça, mas certamente a gente tem um momento, e esse momento vai surgir para discutir esse tema. Então, por fim, eu queria dizer que essa agenda fiscal, que é uma agenda geral, a gente precisa enfrentar, e essa agenda da reforma do sistema eleitoral, que eu quero particularmente me dedicar, se eu tiver a oportunidade, o tempo, eu acho que esse ano talvez tenha dificuldade, mas vou insistir, já pautei na Comissão de Justiça, teve alguma dificuldade, vou insistir no tema para que a gente tente pelo menos avançar, para concluir, avançar na Comissão de Justiça. E finalizando aqui, dizer que não é solução, mas a política precisa sinalizar para a população algumas coisas importantes. Nós vamos, terça-feira que vem, apresentar uma proposta da bancada do PSDB de redução de gastos no Poder Legislativo e propor e provocar o Judiciário e também o Executivo Nacional e os municipais a fazer o mesmo. Cortes de 20% na estrutura do Legislativo, inclusive com propostas de redução do tamanho do Parlamento, e isso com um processo em cadeia para os parlamentos estaduais e municipais. Não é a solução, porque nós estamos falando apenas de 0,5% do orçamento brasileiro. Isso é simbolismo. A população precisa perceber que nós estamos convencidos e comprometidos com o ajuste do Estado e do corte dos desperdícios que acontecem nos poderes. Então, acho que esse gesto precisa ser apresentado, nós vamos fazê-lo na terça-feira, com a presença do nosso presidente nacional, Geraldo Alckmin. Mas agradecer e me colocar à disposição aí para a sequência do debate. Obrigado. As pessoas que estão qualificadas, como São Betinho e Felipe. Parabenizar vocês pela iniciativa. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de muito mal-estar, de muita desesperança, de muita amargura até. Nós recebemos essa semana 2 colombianos que o Murilo convidou, que já conheciam o Brasil, que já tinham vindo do Brasil outras vezes, e eles faziam esse registro.
nunca tinham visto o Brasil numa situação de tanta desesperança, de tão baixo astral. Às vésperas de uma Copa do Mundo, que é uma coisa que mobiliza o país. Eles comparavam o clima que a gente vive no Brasil com o clima que eles estão vivendo na Colômbia. E era um registro que ficou profundamente marcado. E acho que esse ambiente de desesperança a gente tem que enfrentar com atitudes como essa que vocês estão tomando hoje aqui. Acho que o Brasil, para a gente enfrentar esse momento, precisa ter um olhar mais distanciado, mais panorâmico. Ver que nos últimos 30 anos a gente conseguiu realizar avanços, sim. Nós derrotamos uma ditadura em 85. Nós promulgamos uma Constituição em 88. Nós tiramos um presidente pela via constitucional do impeachment em 92. Em 94, nós realizamos o plano econômico mais bem sucedido da história do país. Até 2002, nós conseguimos realizar uma lei de responsabilidade fiscal que tirou o Brasil da crise da dívida internacional. Nós conseguimos sanear o sistema financeiro, que salvou o Brasil da crise do sistema financeiro americano de 2008. E a partir de 2002, a gente conhece esse filme. O mundo cresceu entre 2003 e 2008 como nunca tinha crescido na história da economia, nem no pós-guerra de 45. O Brasil entrou nesse trem de crescimento, contingentes expressivos da população brasileira entraram no mercado de consumo. O Brasil viveu um momento de extrema euforia, trazer Copa do Mundo, trazer Olimpíada, Lula o cara, pela palavra de Barack Obama. E aí veio a crise de 2008, veio a receita que a gente adotou em 2009, uma receita naquele momento vitoriosa, tanto que nós tivemos a capa da The Economist com aquele Cristo Redentor subindo para o céu em forma de foguete. E depois o pessoal gostou dessa receita, veio o governo de Dilma e aí o desastre se deu, porque o que era uma política naquele momento anticíclica virou a nova matriz macroeconômica que levou a gente simplesmente à maior crise econômica da história do país. O Brasil nunca teve uma queda do PIB por 2 anos seguidos que implicasse uma perda de 8% da riqueza nacional. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Acho que para enfrentar esse momento, primeiro eu tenho conversado muito com investidores internacionais, com grandes investidores nacionais que têm negócios fora do Brasil, e a visão dessas pessoas é o seguinte: olha, nós somos uma grande nação, nós somos um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas, nós temos uma economia extremamente resiliente, a história da economia brasileira mostra isso. Quando a gente adota as receitas corretas, a economia brasileira reage. Nós temos uma sociedade que não tem ódios atávicos, nós não temos problemas de ódios culturais, étnicos, religiosos, como outras nações do mundo têm. Enfim, nós temos um grande potencial para poder sair dessa situação. Agora, o que é óbvio e o que é que as pessoas dizem? O Brasil tem que fazer o dever de casa para sair do buraco em que se encontra. O que é o dever de casa nesse momento? E aí eu acho que a gente entra no tema da nossa conversa de hoje. O dever de casa é uma agenda nacional que precisa ser retomada a partir de agora. Eu elenquei aqui na cabeça 6 pontos que eu acho que são prioritários, sem prejuízo de outros. O primeiro deles é o da macroeconomia. A gente não sai desse buraco sem apoiar uma política fiscal de muito rigor e de muita responsabilidade fiscal. Para a gente superar esse déficit primário de 170 bilhões e um déficit nominal que chega a casa de 8% do PIB, a gente tem que apoiar uma política econômica que necessariamente defenda uma atitude de responsabilidade fiscal com o Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto das reformas institucionais que a gente tem que enfrentar. Eu não vou me detalhar aqui, porque a gente pode aprofundar isso no decorrer do debate, mas a primeira delas é a reforma da Previdência Social. Para cada um brasileiro que faz 16 anos hoje, 4 brasileiros fazem 60 anos. Nós estamos envelhecendo a uma velocidade 6 vezes superior ao envelhecimento da França. Então, não há o que discutir. Isso é um tema que tem que estar na agenda do país e do próximo presidente como prioridade. O segundo, a reforma tributária desse país. Tem um instituto lá do Paraná que faz as contas de quantas normas tributárias são editadas no Brasil. E depois da Constituição de 88, já são 5 milhões de normas tributárias. Eu vivi isso de perto agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque todo empresário que chega para tratar de fazer um negócio em Pernambuco, quando o funcionário da Secretaria da Fazenda começa a falar dos incentivos fiscais, é a hora que o cara pega um caderno para anotar. Porque para cada empresa, praticamente, há uma lei específica para atender as suas demandas tributárias. Isso é um inferno. Quando a gente sai do Brasil para vender o Brasil como destino de investimento, o que todo mundo fala é da complexidade do sistema tributário nacional. Então, esse é um tema que tem que ser enfrentado.
Terceira reforma, a reforma política. E necessariamente não nessa hierarquia. Acho que são temas que têm que ser trabalhados simultaneamente. Tenho pleno acordo com a posição que o Betinho defendeu aqui. Acho que o melhor sistema do mundo é o sistema alemão, do voto distrital misto, que pondera as virtudes e os defeitos do voto distrital e do voto em lista, com financiamento público de campanha. Tem uma lógica partidária e tem uma lógica também de aproximação entre o eleitor e o seu representante. Acho também que a cláusula de barreira a gente tem que tratar dela de forma rigorosa para que a democracia brasileira seja mais funcional. A quarta reforma é a reforma do Estado brasileiro. Se a gente for olhar do ponto de vista da economia, tem dois belos roteiros aí com a reforma do Estado brasileiro. Tem o roteiro do Banco Mundial, daquele relatório Fazendo Negócios, que eles publicam anualmente. E tem um outro roteiro, que é aquela lista do Fórum de Davos, que também é publicada anualmente, que mostra a competitividade internacional dos países. E tem ali, elenca ponto por ponto, porque alguns países são mais competitivos do que outros. A gente fazer uma reforma do Estado brasileiro, pela perspectiva da microeconomia, esses dois roteiros já estão aí à nossa frente para que a gente possa ter um guia. Um outro roteiro importante é um documento recente que foi publicado pelo Banco Mundial, a pedido de Joaquim Levy, quando era secretário, quando era ministro da Fazenda, de Dilma, e que mostra que o Brasil é mais desigual depois da presença do Estado do que antes. Ou seja, o Estado brasileiro, depois que arrecada e redistribui, o Brasil fica mais desigual depois. É um roteiro também para a gente fazer uma reforma do Estado brasileiro, que inclusive implica o enfrentamento dos privilégios dos grandes estamentos que se apropriaram do Estado brasileiro. Então, eu diria que, do ponto de vista das reformas, acho que essas são as quatro reformas prioritárias do Brasil. Outros pontos que têm que estar na agenda nacional é a agenda da infraestrutura do Brasil. Não há país do mundo que tenha vencido o desafio do crescimento econômico sem investimento em infraestrutura. Temos que fazer um inventário do que é estratégico do Brasil, do que é possível fazer parte de um processo de concessões, o que é que não tem taxa de retorno para fazer parte de um processo de concessões, de fazer parte de uma agenda de PPPs, e ver o que é obra pública mesmo. Porque saneamento em favela, por exemplo, que é uma coisa fundamental no país, só se faz como obra pública, porque não oferece taxa de retorno. Então, acho que nós temos que ter um inventário do que é estratégico do ponto de vista da infraestrutura do país. Uma agenda da educação. Uma agenda também que nenhuma nação enfrentou a questão da desigualdade e do desenvolvimento econômico sem uma agenda para a educação. O roteiro das reformas educacionais está aí, está no mundo, para quem quiser ver. A Ásia está fazendo isso, a Austrália fez, a Nova Zelândia fez. Nações mais jovens do que a gente. Acho que Mendonça começou com a agenda correta no Ministério, a agenda do currículo nacional, a agenda da reforma do ensino médio, mas há outras agendas. Acho que a agenda central da educação pública no Brasil hoje é recrutamento e formação de professor. Sem a mediação do professor entre o aluno e o conhecimento, isso não se dá. Há um conjunto vasto de pesquisas que tem aí hoje disponíveis, pesquisas de base quantitativa. Depois que a OCDE começou a fazer o PISA, a pesquisa educacional tem base quantitativa, então nós temos também um roteiro de uma reforma educacional para o Brasil. O outro ponto, já estou terminando, Sérgio, 5 minutos aí, tá? é uma agenda da segurança pública. Isso é uma grande tragédia nacional, mais de 60 mil homicídios por ano. Isso é uma situação que tem que ser enfrentada de maneira sistêmica. Tem que haver também uma agenda nacional para priorizar o enfrentamento da questão da segurança pública no Brasil. E o último ponto, eu tenho me deparado muito com ele na minha experiência recente no governo do Estado, e essa é uma agenda esquecida no Brasil. Eu diria que é mais do que isso, é uma agenda quase marginalizada, é uma agenda tida como anacrônica hoje no Brasil, é a agenda da desigualdade regional. A gente não pode permitir que o Nordeste tenha metade da renda per capita do Brasil para o fim da história. Não é possível. Nós temos há quase um século isso. Pelo menos a partir de quando os dados foram contabilizados. E essa questão do Nordeste é uma questão que desde o governo Fernando Henrique, quando foi praticamente extinta a Sudene, que ela virou uma agenda anacrônica. É como se toda a política de desigualdade regional ela tivesse sido apropriada pelas elites atrasadas do Nordeste. Portanto, essa é uma agenda que não merece ser tratada. E merece sim ser tratada. Eu retomei contato com esse tema porque o ex-governador Geraldo Alckmin, eu fiz uma crítica a ele pela forma como ele tratou a questão do Nordeste, ele me pediu que escrevesse que o teto é 33 mil e o sujeito recebe tudo por fora sem pagar imposto de renda, porque são verbas indenizatórias. O Juiz Bretas, que é outra estrela desse momento que o Brasil está vivendo,
tem um apartamento no Rio de Janeiro e ele e a esposa, cada um tem um auxílio moradia de R$7.000. Tendo um apartamento próprio na cidade em que os dois trabalham. Então, eu estou usando os exemplos, não estou querendo personalizar essa questão, mas são exemplos de como as corporações se apropriaram do Estado brasileiro. Isso está disseminado dentro do Estado. É dentro do Poder Executivo, é dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo. E essa é uma questão muito difícil de ser enfrentada. Nós temos que ter a coragem de enfrentá-la. O relatório do Banco Mundial mostra claramente isso. A questão da universidade pública no Brasil. A universidade pública no Brasil é para a elite da sociedade brasileira, que paga colégios muito caros no ensino médio, para depois fazer seu curso de medicina, de engenharia ou de direito na Universidade Federal sem pagar R$1, sem pagar sequer R$1 do estacionamento, que é gratuito na Universidade Federal. Uma vez eu trouxe Ricardo Paz de Barros para um debate aqui, um debate na universidade, é um sujeito, na minha opinião, o maior economista do Brasil hoje, uma das pessoas que mais entende do enfrentamento à pobreza e desigualdade no mundo, e ele fez essa provocação dentro da universidade. Paguem pelo menos R$10 de estacionamento que vocês financiam aqui a Universidade Federal de Pernambuco. E carro só com 4 anos para... Foi. Só quero carro com menos de 4 anos de uso. Mas vá dizer que você vai cobrar R$2 no estacionamento da Universidade Federal de Pernambuco, você vê o que acontece. Então, são exemplos Nem de o direito a menos. Nem o direito a Nem menos. o direito a menos. É isso. Então, acho que esses são os desafios que nós temos para enfrentar, para poder implantar uma agenda nacional no Brasil. No mais é agradecer, espero que tenha respeitado o tempo dos 15 minutos e parabenizar mais uma vez a vocês pela iniciativa. É uma satisfação recebê-los aqui. São pessoas que respeitam os compromissos que historicamente vocês têm tido com os temas que nós respeitamos. Eu queria focar bastante nas últimas palavras de Betinho sobre essa iniciativa que o PSDB, acredito, vai lançar agora. Porque eu acho que isso está na raiz da questão da representatividade. Para mim, a população em geral não tem a menor noção de que o voto proporcional, ou misto, ou como quer que seja, ele afeta a representatividade. Agora, o que afeta a representatividade é como as pessoas entendem que os políticos têm uma vida diferente daquelas que elas próprias têm. Então, os políticos vivem um mundo diferente. E vivem um mundo diferente financiado por elas próprias. E aí, claro, o político é o que disputa a eleição. O juiz não está afeito a esse julgamento. E talvez por isso é que tenham privilégios ainda maiores do que os políticos. Eu dou sempre um exemplo que eu tenho na minha empresa 17 pessoas trabalhando, das quais 16 têm curso superior. Mais da metade do nosso faturamento é fora do Brasil. E todo o imposto, eu costumava dizer que todo o imposto que a gente paga todo mês, a gente não conseguia pagar o custo de um procurador. Mas eu mudei o discurso, porque depois de uma matéria que saiu essa semana, eu não consigo pagar um assessorista do Congresso Nacional. 17 pessoas, das quais 16 têm curso superior, e a gente não consegue pagar um assessorista. Esse país não consegue funcionar desse jeito. Então, se a gente não mudar isso, e eu acho que esse caminho aí é um caminho de, não importa se é 1% do PIB ou 0,5% do orçamento, mas precisa demonstrar que um vereador não precisa ter salário, porque ele vive na cidade e existe Rotary, Lions, igrejas, pessoas que estão dedicando seu tempo gratuitamente para resolver problemas coletivos. Então, o que é uma Câmara de Vereadores, se não isso? Isso, claro, não vale para um deputado estadual nem federal, que muitas vezes precisa mudar, se dedicar integralmente àquele mandato, etc. Mas a gente precisa dar demonstrações claras para a população de que a representação política, ela é o seu retrato, e não a eleição de uma casta que se apropria ela própria de direitos que a população não está auferindo.
Então, eu acho que, para mim, esse é o ponto central da representatividade. Porque se as pessoas não conseguem enxergar elas próprias nos representantes, essas regras sofisticadas que nós criamos não servem para nada. A outra coisa é que, na questão da reforma da educação, eu acho que esse tema que Felipe levantou aí, de inverter a lógica, e Raul também colocou, de inverter onde está o foco. O Estado brasileiro gasta R$3 no ensino superior gratuito para as elites, enquanto a escola básica, que deveria estar recebendo a atenção dos recursos, recebe 1. Então, esse modelo realmente não se sustenta. E eu vivi essa experiência, porque depois de velho voltei a estudar, passei na Universidade Federal Rural, enquanto que a secretária da empresa pagava à noite para estudar numa escola privada, numa faculdade privada. Deixa o pensamento aí. Pronto, obrigado. Então, acho que esse O que você acha que o mais importante Eu vou fazer algumas pílulas aqui, porque tem muita coisa muito instigante. Mas, Alcides, só para começar aqui com o salário dos vereadores nas cidades pequenas. Eu acho que tem um elemento simbólico, mas mais que isso, que a gente deixa de olhar é que tem um elemento sistêmico, porque é a base de uma cadeia ali muito perversa, que é a política como negócio. E é o que Sérgio falou, do prefeitura de pequeno porte, é não só o poder político, mas é o poder econômico, é o maior empregador da cidade. Então, quando você tem ali o vereador, é a base da cadeia da eleição do pequeno prefeito da minha cidade, que é a base do deputado estadual e tal. E aí você cria um mecanismo de incentivo, que quando a gente fala de crise de moralidade, não é moralidade individual, é um sistema que perde incentivos. E aí essa coisa não anda, não vai, e tem que olhar isso sim, e aí já pegando o gancho, que é a reforma do Pacto Federativo. Que é não só o redesenho, que o nosso pacto é o contrário, nosso afã de centralismo, que é um governo federal inchado, que não tem a menor capacidade, enquanto ele não tem nem dinheiro, quanto as regulamentações de prerrogativa legal que a gente nem fez ainda, estabelecer quem cuida do que em termos de saúde, segurança, educação, a confusão que é. Renato, em relação aos novos movimentos, a gente é parte da solução ou parte do problema? Como cientista político, dando uma resposta como cientista político, o acredito ele não é nem solução nem é problema, ele é consequência inexorável de um sistema onde os partidos simplesmente não representam mais. E não por falta de tentativa. Talvez vai ter mais perto, mas o PSDB viveu uma experiência muito grande, foi o Onda Azul, uma tentativa de renovar o partido por dentro. A gente mais teve aí, foi o PSL, agora com Livres, que estava tentando. Então, ou seja, os partidos no Brasil são caixa preta, que agora, eu concordo, a gente tem que ter partido, tem que ter algum instrumento de intermediação. Mas os partidos hoje são, metade das vezes, grandes obras de ficção. O que a gente vem descobrindo é que a gente tem mais voluntário em metade das cidades do que a grande maioria dos partidos. Um movimento que surgiu há um ano. Então são grandes obras de ficção sentadas num monte de dinheiro e com um monte de prerrogativa legal que é totalmente contraintuitivo para a gente ter um sistema minimamente aberto. Então, acredito em uma consequência inexorável de um sistema que não funciona. Então, o que a gente gostaria de não existir, de você ter um sistema minimamente funcional. Dito isso, você abrir sim para candidaturas avulsas que não são solução, concordo contigo, não resolve. Mas cria um mecanismo de oxigenação, você rompe o monopólio da representação institucional. E você começa a Colômbia fez isso e deu certo. A maioria dos países do mundo tem direito de candidatura independente, que não é solução, mas é sim uma estratégia de competição. E aí, só para tocar muito rapidamente, para não estourar demais meu tempo aqui. Vamos ser flexível, Adalberto, eleição a cada 2 anos. Olha, eu vou ser muito sincero contigo. É uma coisa tentadora, glamourosa, eu acho que faz sentido a gente não ter que estar se preocupando, mas como tudo na vida você perde, você ganha, porque, por outro lado, o grande efeito negativo é se já é difícil votar na quantidade de gente que vai votar esse ano. Imagina se botasse ainda mais 2.
E aí você tem um efeito onde o executivo ele puxa todo mundo do legislativo. Você tem que estar aqui no esforço de convencer todo mundo que a eleição do legislativo é importante. Você coloca todo mundo junto num balaio só, aí é que o executivo vai levar todo mundo e ninguém vai dar ainda menos atenção para o legislativo. Então, minha opinião nisso aí é que a gente é menos mudança, menos afã de mudar por mudar, mais uma mudança, e mais a gente trabalhar na base, porque partidos sem democracia interna, sem transparência, a eleição sendo quando ela for, vai continuar sendo problemático. Em termos de reforma do Estado, eu vou mais além ainda, se são 25% com menos de 5 mil habitantes, são 70% com menos de 20 mil habitantes. Então 5.570 municípios, dos quais 70% são menos de 20 mil habitantes. E tem estudos que mostram como a partir da criação do municipalismo ali, você teve uma queda brutal na qualidade administrativa. Você não tem simplesmente capital humano para rodar essa máquina. Então, tem que ser feito. E tem soluções intermediárias. A gente pode começar a redesenhar, não faz sentido que o município de São Paulo seja tratado com as mesmas prerrogativas legais de Cabral. Não tem a menor condição a gente ter status federativo diferenciado dado o porte do município. E tem soluções intermediárias que é começar a estimular consorciamento, é começar a colocar outras regras aí que a gente começou com o Estatuto das Metrópoles, mas tem muita área para explorar. E aí, fechando aqui, Zé Arlindo, em relação aos interesses gerais, eu acho que é justamente por isso que a gente começa a ter esse afã de focar principalmente no legislativo, que é quem tem a capacidade de representar essa pluralidade num país grande, diverso, complexo como o Brasil. E ainda, para além disso, é começar a fazer o outro lado também, que é regulamentar o lobby, regulamentar a defesa dos interesses particulares. Que hoje no Brasil não acontece. E falando em regulamentação que não acontece, o que a gente mais faz é confundir proibição com controle, que é o caso do aborto. Que a gente acha que proibir é controlar, quando proibir é fazer justamente o contrário. E a gente tem que ter coragem de admitir que ninguém é a favor do aborto. O que a gente é contra é pegar uma mulher numa situação precária que acabou de abortar e enfiá-la numa cadeia. É isso que a gente está discutindo. Não é ninguém ser a favor do aborto, é questão de civilidade. Você pegar alguém que cometeu um aborto e enfiar dentro da cadeia ou não. Porque isso não controla mais ou menos, e ainda além de ser uma política de classe brutal que a gente sabe que tem. Então assim, tem um mínimo de honestidade intelectual para reconhecer que proibir aborto não significa de forma alguma controlar. Acho que deu para tocar um pouco de tudo. Muito bom. No final a gente dá mais 10 minutos para cada um. Bom, vamos lá. Eu já acho que várias questões relevantes foram tocadas, mas repito aqui que eu acho que é o cerne do encaminhamento para muitos problemas aqui. Do pacto federativo, da reforma tributária, isso tudo está permeado, a questão da saúde, da educação, está permeado primeiro por uma premissa que é enfrentar o problema fiscal do Brasil. Só que se a gente não consegue dar vazão a esse problema, que é urgente, que é necessário, a gente não consegue fazer o país crescer. Não crescer, não tem arrecadação. Não tem arrecadação, não tem como financiar a política pública de saúde e educação. Algumas reformas foram feitas aqui, muito no início desse processo pós-impeachment, porque havia uma convergência naquele momento de um centro político que entendia quem tinha que fazer reforma, mas isso, com as denúncias que foram feitas contra o Temer, isso se perdeu ao longo do caminho. A gente conseguiu avançar na reforma trabalhista, não teve nenhum direito retirado. Foi uma racionalização de um processo que tirava a capacidade de competição do país. A gente conseguiu avançar na questão da TLT, que tirou subsídio para grandes empresários. Eu falo de JBS, eu falo de Eike Batista, de gente que levava subsídio a 7%, enquanto o governo emprestou o BNDES a 13%, criando um rumbo monstruoso nas contas públicas. Então, esse tipo de processo ele conseguiu avançar. Mas chegou o momento que você teve uma denúncia grave, o governo perdeu força, condição de avançar, e aí o raciocínio que o Zé Arlindo fez era correto. O governo sem força política, sem popularidade, não conseguiria fazer uma reforma da magnitude como da Previdência. Isso todo mundo fazia a leitura. Houve uma insistência, até que houve a intervenção no Rio de Janeiro, com ali uma rota de fuga para sair desta pauta. Então, nós precisamos enfrentar essa questão fiscal. Ao lado disso, novamente repetir, porque acho que tem que ser muito bem absorvido,
é enfrentar a questão do nosso sistema político. Passa, sim, pela questão da reforma política, a continuação dela com o voto digital misto. Mas aí eu quero falar essa questão da proposta do PSDB. De que aquilo vai significar um remédio para os problemas. É a sinalização de uma reconexão que precisa ter entre a política e a sociedade. Óbvio, você conseguir reduzir estruturas do parlamento, seja ele federal, estadual e municipais, você começa a ter condição de dialogar num outro patamar com a sociedade, porque perdemos isso. E aí, Zé Arlindo, mais uma vez me referindo à fala que você fez no final, tem a questão de ser em relação ao Sérgio Moro, não faço juízo de valor em relação à atuação dele, não é isso, mas eu tenho que falar sobre a atuação do Judiciário e do Ministério Público como um todo. Cuidado com os excessos. Nós estamos vivendo um período de excessos também. E isso é uma questão muito preocupante, porque há um movimento também de alguma maneira, por vias tortas, inclusive, destruir todo o sistema político. Isso é um perigo. Colocar o quê no lugar? A gente muda o sistema político fazendo esses ajustes no nosso sistema. Não destruindo, não perdendo a correia de transmissão que nós temos hoje. Não tem correia de transmissão hoje. A política seria a correia de transmissão, porque nós perdemos essa correia de transmissão. Então eu quero dizer que a gente precisa avançar muito profundamente nessa questão da reforma política. Ter o cuidado, eu acho muito perigoso, esse endeusamento em relação a algumas figuras. Raul falou aqui na questão de juízes. Eu lembro aquela questão do auxílio moradia, quando surgiu esse assunto. Muitos juízes começaram a fazer um abaixo-assinado para não acabar auxílio moradia. Eu vi na televisão o presidente da Associação dos Juízes dizer: estão nos perseguindo porque a gente está combatendo a corrupção. Usando o discurso moralista para se justificar de um caso de imoralidade. É uma coisa muito preocupante esse tipo de postura. A gente precisa perceber que isso tem, na verdade, um objetivo muito claro, que é proteger as corporações. Porque quem mais seria afetado pela reforma da Previdência seria os juízes, seriam os públicos que recebem 40, 50 mil reais de aposentadoria. Esse pessoal que se mobilizou e usou a população de baixa renda para fazer massa de manobra. Então, essa questão precisa ter um certo cuidado, porque, eu repito, nós somos reféns das corporações. Nós somos reféns das corporações. Ou enfrenta isso, e aí não vai ser um governo sem popularidade, tem que ser um governo eleito, com força política para enfrentar isso logo no início. A gente não consegue avançar nesse processo da modernidade ao Estado brasileiro. E aí tem a ver com a cultura política também. Aí eu quero finalizar pegando essa questão dos municípios. Eu conheço o projeto que foi criado, está sendo votado lá. Digo a vocês, é um projeto que tem rigor. Ele não cria municípios assim, de maneira abobada, indiscriminada. Ele tem rigor, porque ele tem critérios que foram estabelecidos. Você tem que ter não sei quantos mil habitantes, você tem que ter um estudo socioeconômico. Tudo isso vai fazer com que provavelmente poucos municípios até sejam criados. Porque, inclusive, não é o distrito que vota, é a cidade toda que vai votar e se manifestar, e pode se manifestar pela fusão ou pela criação. A questão não é essa. E eu disse lá aos meus colegas, é o símbolo daquilo que a gente está defendendo. Você vai propor uma pauta como essa, no momento que as pessoas estão vendo que os municípios estão falidos, e quando, na verdade, todos estão querendo criar municípios, e você vai colocar isso como tema prioritário. Esse tema não estava na pauta. De repente ele surge do nada. Aí vem o requerimento de urgência. Né? Aí aprova-se o requerimento de urgência sem discutir o que significa isso para o país. E está na pauta da semana que vem. O assunto não foi extinto ainda não. Está na pauta da semana que vem. E tem chance de ser aprovado. Então veja, é uma questão simbólica do que é que nós estamos dizendo lá do parlamento para o povo. Tem a ver com isso. Você ter pautas que talvez não sejam a solução dos problemas do Brasil do ponto de vista fiscal, mas que tem a simbologia. Nós precisamos resgatar a capacidade de dialogar com a sociedade que está perdida. E só se resgata gerando algum ambiente de confiança. A eleição vai servir para isso. Recuperar a esperança, recuperar a vontade de participação, crença em algum projeto, em alguma bandeira.
é preciso cobrar dos políticos sinceridade nesse debate, porque tem muita gente fazendo, de fato, esse discurso, nenhum direito a menos, mas esses que estão gritando nenhum direito a menos, estão defendendo o status quo. Eles estão defendendo o status quo, não estão defendendo mudança nenhuma. Porque a gente enfrentou esse discurso na aprovação do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Negócio debatido desde 2002. 2012, no governo de Dilma, foi finalizado o projeto em tese é do PT, embora muita gente contribuiu. E eles votaram contra, eles estavam obstruindo a criação do Sistema Único de Segurança Pública. Com esse discurso de um direito a menos, todos os privilégios a mais, na verdade. Eu acho que a pauta é isso que deveria ser colocada para provocar, porque é isso que eles estão defendendo no país. Vou tentar falar uma frase sobre cada um dos temas que foi abordado aqui para cumprir os 5 minutos. Você está de sacanagem comigo. E vou conversar... Não, mas acho que é possível. Eu vou conversar com o Olímpio, que falou do SUS aqui, quer dizer, falou da saúde pública, e eu, naqueles 6 pontos que eu elenquei, eu não elenquei a questão da saúde pública. Porque acho que a questão da saúde pública no Brasil é basicamente de subfinanciamento. Nós temos um sistema, o SUS, que é elogiado como um sistema bem pensado, como um sistema que integra as 3 esferas. O problema do SUS é subfinanciamento. E a questão do financiamento da saúde pública no Brasil, eu acho que passa necessariamente, como no financiamento da educação, pela reforma tributária, que tem rebatimento inevitável na questão da Federação Brasileira. Eu tenho esses dados. A participação do financiamento da União no SUS, no Brasil, ao longo de 20 anos, diminuiu, enquanto que aumentou a participação dos municípios e dos estados. Na educação, a mesma coisa. Simultaneamente a isso, foram a participação da União no bolo tributário, enquanto diminuíram as participações dos estados e municípios. Hoje a União fica com aproximadamente 60%, estados com 25%, municípios com 15% do bolo tributário nacional. Então, acho que o tema da saúde pública é um tema de financiamento, não é exatamente de concepção formal do sistema, é de financiamento que passa pelo tema da reforma tributária e da fundação de uma nova federação no Brasil. Adalberto falou sobre a questão do período eleitoral. A impressão que eu tenho, Adalberto, quando foi discutido reforma política, eu estava já no Congresso, esse é um tema que vem sendo discutido recorrentemente, me parece que você misturar o tema local com o tema geral, o tema nacional, numa mesma eleição, não é a coisa mais saudável. Você pode até ter uma solução intermediária, que é fazer no mesmo ano, como alguns países fazem, a eleição local e a eleição geral, em datas diferentes. Uma no início do ano, outra no final do ano, para que o país não fique paralisado com eleições sucessivas. Há também quem defenda que é importante que o país tenha uma eleição a cada 2 anos para que a nação possa expressar o seu sentimento nas urnas de períodos em períodos. Então, esse é um tema que eu acho que pode ser discutido, mas não creio que haja uma verdade definitiva sobre ele. Eu, pelo menos, não tenho uma convicção definitiva sobre ele. Sérgio falou aqui da questão da reforma tributária, da fala dos municípios. Eu disse para ele essa semana que as 2 maiores vaias que eu levei na minha vida foi nessa votação, porque esse tema já foi, quando eu era deputado, já foi para o plenário, e eu propus 2 emendas, e pedi para fazer a defesa das 2 emendas na tribuna, e levei as 2 maiores vaias da minha vida. A primeira, eu disse assim, só vamos criar um novo município quando o município tiver uma arrecadação própria, que pelo menos pague os seus cargos de confiança. Aí levei a grande vaia das galerias. E aí, depois fui derrotado a minha emenda, lógico, né? Mas teve 100 e poucos votos. Aí depois fui defender a segunda emenda, porque no projeto tem um tal de um projeto de viabilidade socioeconômica que é votado pelas assembleias. Aí a emenda é o seguinte, que esse projeto, antes de ser votado pela Assembleia, ele passa por uma aprovação do IPEA. Porque quem faz esses estudos são consultorias contratadas pelos municípios que pretendem, pelos distritos que pretendem se emancipar. Então, que o IPEA desse um atestado de que aquele estudo socioeconômico estava correto, que aquele município realmente era sustentável economicamente. Levei a segunda maior vaia da minha vida. Então, e a emenda também não passou, a emenda também teve 100 e poucos votos. Mas acho que é um tema, como disse Betinho, que é absolutamente inadequado para esse momento que o Brasil está vivendo, profunda crise fiscal. E aqui vou entrar nas questões que Zé Arlindo colocou. Primeiro, sobre a qualidade do parlamento e sobre os temas gerais. Tem uma expressão de Fernando Henrique que ficou na minha cabeça, que é a expressão
paciência histórica. Eu acho que nós temos a obrigação de ter paciência histórica e fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Ter uma atitude proativa em relação ao nosso país e à democracia que nós temos. Mas eu não sou otimista em relação ao próximo Congresso Nacional, não. Eu acho que nós vamos repetir esse sistema necrosado, deteriorado, degenerado do presidencialismo de coalição. O Congresso Nacional tem tido uma renovação a cada eleição entre 40% e 45%. 41, 42, 43, é por aí. Não os mesmos. Nesse, não, tem pior, é pior que isso. Tem renovado para pior. Esse ano, com o financiamento público concentrado basicamente nos atuais parlamentares, que no mês de março teve um processo de compra de passe, isso a imprensa divulgou no Brasil inteiro, partido que aumentou, partido que diminuiu, Betinho estava lá e deve ter visto essa coisa acontecendo. Eu recebi cantada. Então, eu acho que a tendência que nós temos é da repetição de um Congresso muito ruim. Qual é A síndrome do Dr. Ulisses vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Se a gente pensar na bancada de Pernambuco dos anos 80, Ave Maria. Oswaldo Lima Filho, Jarbas Arraes, Marcos Freire, Cristina Tavares, Fernando Lira, Egídio Ferreira Lima, Maurício Ferreira Lima, e o lado conservador liderado por Marco Marcelo e Dr. Roberto Magalhães. Quer dizer, era um outro tipo de representação que se tinha no Estado de Pernambuco. Saímos do vinho para a água. Agora, qual é a grande esperança? de água, tá? Eu gosto muito de água. Qual é a grande esperança nossa? A esperança é o exercício da cidadania. É a nova tecnologia da comunicação permitir que a sociedade tenha uma participação maior na vida política. Isso, às vezes, leva a equívocos. Manuel Castells, que é o cara que mais entende desse assunto no mundo, que é o cara que primeiro escreveu sobre a internet, sobre o fenômeno social da internet, ele deu um tiro errado quando ele fez aquele livro, Interpretando a Primavera Árabe, um livro muito otimista, Redes de Indignação e de Esperança, e na Primavera Árabe o velho venceu o novo. O novo só venceu o velho na Tunísia. No resto do mundo árabe foi o velho que venceu o novo. Então é importante que a gente mantenha a esperança, é importante que a gente mantenha a indignação, é importante que a gente mantenha o ativismo, mas isso é um processo que exige aquela frase de Fernando Henrique, exige paciência histórica. Vamos fazer a nossa parte e ter paciência histórica. E por fim, eu vou terminar agora, Sérgio, falando de um assunto que gerou polêmica, que nem foi minha intenção. Quando eu usei o exemplo do juiz Sérgio Moro e do juiz Bretas, é porque eles são duas pessoas que simbolizam hoje o desejo da sociedade brasileira de enfrentar a corrupção no Brasil. Nenhuma dúvida sobre isso. Acho que eles simbolizam isso. E mesmo eles, foi isso que eu quis dizer, fazem parte dessa lógica do corporativismo nos estamentos do Estado brasileiro. Quer dizer, eu quis falar da questão do corporativismo, não foi das duas pessoas, não quis personalizar isso. Esse negócio dos estamentos do Estado brasileiro, então lá é Raimundo Fauro, num livro magistral sobre o Brasil, acho que é uma das obras fundadoras sobre o Brasil, que é Os Donos do Poder, que mostra isso. Quer dizer, os estamentos, desde 1808, quando Dom João VI chegou aqui, eles se apropriaram e mandam no Estado brasileiro. Então, essa é uma questão para ser enfrentada numa reforma do Estado. Enfrentada com franqueza, com transparência e com honestidade. Foi isso que eu quis dizer. Jamais fazer uma criticação dos juízes. Foi falar da lógica dos estamentos, a lógica do corporativismo e da apropriação do Estado brasileiro. E o primeiro deles é dizer que a gente tem que ser mais criativo. Eu acho que é importantíssimo falar em reforma fiscal. Se as contas não fecham, não dá para fazer nada. E Raul, parabenizo pela clareza dos pontos. Eu acho que é isso. Acho que todo mundo concorda nesse consenso de reformas e é um consenso que está aqui há 10 anos, há 20 anos. Esse consenso de uma reforma tributária está aqui há muito tempo. Esse consenso do investimento da educação está aqui há muito tempo. E que não dá só para a gente esperar ter mais dinheiro e diminuir o balanço de receita e arrecadação para começar a fazer as coisas. A gente precisa de um choque de criatividade no Brasil para começar a rever os balanços do Estado. Então, não é só uma questão de enxugar as contas, é central. Se a gente fechar isso, o Estado nem se sustenta nele mesmo.
a gente é refém de corporações, a gente tem esse drama, mas a gente precisa também ter um banho de criatividade, porque mesmo sem reforma fiscal tem muita oportunidade perdida de rebalanceamento de prioridades, tem muita oportunidade perdida de choque de transparência. Então o Alexandre falou da cultura do voto. Vamos dar um banho de transparência em metade das coisas políticas que não custam um centavo. Então tem muita coisa aqui que não é só enxugar a conta. E é isso às vezes me angustia um pouco de achar que é só reforma de 10 anos de médio e longo prazo. Não é, tem muita coisa para fazer amanhã que não custa um centavo, que é mudança cultural e que é abrir mão de privilégio, abrir mão de microfeudo de poder, com transparência, com abertura, com regra clara. Quanto é que custa a gente ter regras claras para a distribuição do fundo partidário que está aí? Nada, não custa nada. Descriminalização do aborto, não custa nada. Não custa nada. Quanto é que custa metade das coisas? Então, assim, não é só a gente ficar se escondendo atrás de uma pauta de reforma fiscal para começar a tomar a decisão que muda o Brasil agora. Metade das decisões de reforma política começam agora. E aí eu faço meu segundo sincericídio, que é que ninguém que está sentado desse lado aqui que vai fazer esse tipo de mudança. E eu falo isso com muita tranquilidade por vir de um movimento e com muita tranquilidade também por se quer ser um político eleito. Mas não é desse lado que vai vir. Ontem, antes de vir para cá, eu estava sentado escrevendo um artigo para o jornal, que aí eu vou dar já o spoiler aqui, mas cujo título é Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro, que Bolsonaro está fazendo um grande favor ao Brasil, que é porque o personagem Jair é totalmente irrelevante. O personagem Jair a gente encontra um a cada esquina. Um é um pouco mais militarista, outro é um pouco mais sanguinário, mas tem um Jair a cada esquina. Bolsonaro é um fenômeno do Brasil como um todo. E é um fenômeno de um Brasil arcaico, atrasado, que a gente não quer encontrar. E a gente tem duas respostas a Bolsonaro. Uma delas é fazer feito os Estados Unidos fez, que é tratar o nosso Trump tropical como uma grande piada e tentar desqualificar a qualquer custo. E continuar reproduzindo os mesmos problemas, que são as mesmas reformas que há 30 anos a gente não olha. Ou a gente começa a olhar com seriedade, não só para Bolsonaro, mas para todos os gargalos que a gente tem que não impedem essa mudança. E não é nenhum político eleito que vai fazer. Eu acho que a responsabilidade está mais do outro lado. O inimigo não é Bolsonaro, o inimigo é o sofá. É todo mundo, o brasileiro médio, achar que tem alguma coisa a ver com política, romper o ceticismo e começar a se envolver minimamente. E é por isso que a gente tem um movimento que chama Acredito, porque acreditar não é um negócio trivial. Acreditar é difícil, porque requer o risco de se frustrar. Acreditar requer coragem, requer você colocar sua credibilidade num projeto que às vezes não dá certo. Mas é a única esperança que tem, porque senão a resposta disso é resignação, deixa tudo como está. E aí a provocação, seja lá de onde ela vier, vai ser, e é isso aí. Então, assim, não acho que dá para ser conivente com nós mesmos, esperando o Estado fechar a conta da receita e do balanço, para a gente começar a tomar um monte de decisão, que pode começar agora. Então, a agenda de inovação que o João Rego fala, quanta inovação a gente não consegue? A gente fala do nudge. Eu era diretor da Escola de Inovação em Políticas Públicas. A gente fez em um ano. A gente está discutindo nudge com o Behavior Insights Team, que faz isso na Inglaterra. E a gente está com parcerias engatadas com eles para fazer muita coisa de transformação. Não custa um centavo. A gente fecha uma parceria com a Comissão Fulbright para trazer Harvard para fazer formação com o Tracunhaém. Não custa um centavo. E isso dá para fazer muito mais. Então, eu acho que tem que começar a ser um pouco mais agressivo e olhar um pouco mais para o umbigo também. E não se encostar um pouco na resignação e na nossa um nível de autocondescendência de que, pô, é do jeito que tá, não, é 30 anos, é mais, é Clayton Collins. Não, é a mobilização que está aqui. Só a mobilização nessa sala, no sábado de manhã, num debate totalmente autônomo, organizado aqui, mostra que tem uma vida. E eu digo isso com muita propriedade, porque há um ano atrás eram 5 amigos que se sentaram numa sala com muito menos gente que isso, para trabalhar, para pensar Brasil. Em um ano, o movimento tem mais de 2.000 voluntários, vai apresentar como candidatos 30 pessoas que nunca sonharam em sair candidatos na vida. Então é reapropriar e tomar o Congresso de volta, tomar a política de volta. Não é nenhum político que vai fazer isso. Essa retomada está do outro lado. E aí, é fazer isso com a seriedade de pegar um discurso autoritário, que é um flerte perigosíssimo que a gente ainda tem, que é o autoritarismo mais reacionário da história do Brasil, mas que
não é fingir que ele apareceu por causa do Bolsonaro, ele estava aí latente. Ele estava latente, ainda bem que o Bolsonaro traz à tona, porque dá uma oportunidade da gente, como nação, ser um pouco mais maduro, olhar para aquilo que já estava ali, olhar na cara e começar, de uma forma mais madura, a confrontar esses demônios, que são justamente esses demônios do machismo, da desigualdade brutal, do racismo, que está na base dessa desigualdade, e não ficar tratando como se fosse um problema técnico de microeconomia que a gente não resolveu. Não é, o problema brasileiro não é um problema de microeconomia, não é um problema só fiscal, passa por esses dois, mas é um problema da gente se olhar como nação e começar a ver nosso papel em reproduzir essas desigualdades, porque até o mais progressista dos brasileiros viveu um pouco do ranço do Bolsonaro, do Brasil aristocrata, patriarcal, que a gente carrega. E aí eu fecho aqui com essa provocação, que eu acho que toca em algum dos pontos, não respondi diretamente, mas que a bola não está na política, a bola está em fazer parte dessa mudança, fazer parte dessa construção, e que eu acho que não é um ataque à política que existe, Tarcísio, porque assim, para onde a gente vai, é justamente, eu concordo com você, porque para onde a gente vai, a narrativa, a receptividade, ela é enorme. O ataque é a um modelo frustrado, que não funciona, um modelo eleitoral institucional que está falido. Então o ataque é isso, não é a política, porque a política as pessoas querem fazer. O ataque é a falta de canal para fazer essa política, a falta de instrumento. E eu acho que esses instrumentos não existem, esses instrumentos têm que ser criados, a gente não sabe qual é a forma. Aí eu acho assim, eu tinha essa ilusão ainda dos partidos, Renato, mas eu discordo brutalmente que esse formato de partido que está aí resolve qualquer coisa hoje. E a gente vai ter que inventar o que vai ser, vai ter que inventar esse novo que a gente não sabe, a gente começa a tatear com acredito, aí você faz uma provocação brilhante, começa a tatear com a outra forma, e aí a gente vai juntos descobrindo isso aqui, mas a bola está muito mais na sala como um todo do que com qualquer político que vai disputar a eleição, ou com qualquer político eleito. Dentro dos meus 10 minutos, Sérgio, eu deixo aqui o agradecimento enorme por esse momento, porque do meu lado é o que dá energia, é o que dá vigor para continuar nessa batalha que é sofrida às vezes, mas que tem esses momentos aqui de entusiasmo e de coragem. Obrigado, pessoal. Às vezes pode ser mais rápido, às vezes mais lento, mas a estruturação do Estado brasileiro, ele passa por processos. Raul aqui no início falou e historiou algumas mudanças estruturais no Brasil. Foram processos que vieram da Constituição, Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de políticas, inclusive, foram construídas a partir de consensos que foram se formando na sociedade e que se deram a partir de processos. Então, essa agenda aqui, ela precisa ser discutida amplamente com a sociedade e nós vamos processualmente avançando nelas. A gente está vivendo um momento crítico da política brasileira. Eu não falei, Tarcísio, no momento que eu me referi à questão do judiciário, não foi do ataque à política, na aniquilação à política. Eu falei, cuidado com os excessos. Todo excesso, ele é sempre preocupante e perigoso, porque há, de fato, também interesses corporativos que buscam, em certa medida, desqualificar todo o processo político. Não é a política. Os políticos estão pagando o preço dos seus equívocos, naturalmente. E um sistema que é um sistema deformado, disfuncional. Então, nós precisamos encarar isso de frente. Agora, os excessos também são perigosos para a gente não perder essa correia de transmissão. Porque, veja, você pode dizer que aquele político tem um determinado problema, mas hoje, a regra geral é imaginar que todo político é um problema. Eu falo isso não com instinto de sobrevivência, eu falo isso com uma preocupação institucional, porque nós só teremos solução pela política. Nós precisamos ter a clareza que a política tem que se resolver, a gente precisa mudar o nosso sistema, é verdade, de representatividade, e acho bom que surjam os movimentos, como a Acredite e outros, que vão buscando trazer a criatividade e a inovação para que a gente possa, nesse ambiente de formação de ideias, de compreensão do Brasil, a gente possa avançar. Então, deixando claro isso, quero dizer que a questão da plataforma aqui que foi colocada, que é um sentimento, digamos, se não unânime, mas muito claro de que a gente precisa fazer algumas reformas, e aí o diálogo que se cobra republicano entre o parlamento e o executivo, óbvio que essa é uma questão muito complexa de poder responder, mas eu acho que tudo vai